O que é a Bahia? É singular, é plural, é cor, é luz, é capital, é interior, é sertão, é litoral, é alegria, é aventura, é festa, é cultura, é um povo, é serra, é trilha, é cachoeira, é fogueira, é São João, é mar, é carnaval, é acarajé, é abará, é felicidade, é diversidade, é para apaixonados, é para solteiros, é para crianças, é para famílias, é inverno, é verão, é norte, é sul, é região, é música, é cheiro, é tempero, é chapada, é oeste, é história, é lembrança, é mistério, é encanto, é ancestralidade, é berço, é magia, é vida, é tudo junto e misturado. A Bahia é tanta coisa que não dá pra explicar. A Bahia é a Bahia. Venha viver de perto. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe em 3 corações. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Mesa ao Vivo Bahia. E agora estamos ao vivo para o Brasil inteiro. Eu queria agradecer novamente ao mercado do Rio Vermelho, que nos recebe aqui, e a todo o governo da Bahia por esse apoio. E queria deixar aqui um agradecimento pessoal também para a nossa equipe do Mundo Mesa e para o nosso representante aqui na Bahia, senhor Gorgônio Loureiro. Onde está o seu Gorgônio? Está por aí. Um abraço para o Gorgônio também. Eu queria, nesse momento, começar esse evento com um casal que revoluciona a cozinha baiana. Quando a gente fala de revolução, às vezes é muito pesado isso, mas sim, você só consegue uma revolução quando você tem conhecimento, você tem densidade, você tem profundidade. E esse casal tem se dedicado nos últimos tantos anos, nem sei, 10 anos pelo menos, mais eu conheço, a desenvolver a gastronomia baiana com um toque de modernidade, com um toque de contemporaneidade, com um toque, na verdade, de qualidade e respeito às suas origens, como ninguém tem feito. É um trabalho reconhecido no Brasil e no mundo já. Eu posso dizer que, pela Prazeres da Mesa, eles já foram eleitos chefe, patisserie, restaurante, ganharam muitos prêmios, inclusive esse ano, restauranteiro do ano, inclusive, o Fabrício Lemos. Eles são realmente um casal que revolucionou a cozinha da Bahia e continuam revolucionando. E esse casal, eles são muito inquietos, eles não querem parar jamais. Então estão sempre criando produtos novos, empreendimentos novos, e é uma honra e é um prazer poder começar esse evento chamando ao palco Lisiane Arouca e Fabrício Lemos. Venham aqui.
Boa tarde a todos. Mais uma vez, um prazer estar na 8ª edição do Mesa ao Vivo Bahia. A gente que fez parte do 01 e depois de tudo que a gente passou e conseguir realizar esse 08, que viam mais e mais, um lugar muito especial para mim, para todos nós, que é o Mercado Rio Vermelho. Queria agradecer a todos os apoiadores. Tenho aqui ao meu lado, Dona Lisiane Arouca, para dar uma boa tarde. Espera aí que eu estou ligando aqui. Ah. Boa tarde a todos. Muito, muito bom estar aqui com vocês. Fiquei super emocionada com as palavras, né, que foram ditas aqui na abertura. Realmente, quando eu olho para trás e vejo toda a trajetória da gente, os nossos sonhos, a nossa luta pela Bahia, pelo reconhecimento dos nossos ingredientes, da nossa cultura. E eu fico assim, super emocionada de hoje, em uma aula nossa, tá tão cheio, ter tantas pessoas aqui, tantos baianos. E eu fico super feliz, porque realmente a gente dá algumas aulas, né, pelo Brasil, já deu aula fora do país, mas dar aula aqui em Salvador, para a gente vai ser sempre mais especial, sempre muito importante para nós. E, assim, abrir o festival, que honra. Muito obrigada, Prazeres na Mesa, por essa honra. E hoje a gente vai fazer trazer para vocês um pouco do que é a nossa realidade. A nossa cozinha de origem, a nossa comida baiana, que todos vocês conhecem. Espero que vocês gostem da aula. Então, a gente tem uma história bacana com a Bahia, como o George falou. A gente, junto com o Instituto Ori, a gente vem com os outros chefes, vem fazendo um trabalho de entender o que é a Bahia, né? Quando a gente começou, antes mesmo de empreender, a gente tinha que estudar, né? O próprio baiano não sabe quantos biomas temos no estado da Bahia, não sabe a riqueza de fauna e flora que temos no estado da Bahia, não sabe que na Bahia se produz hoje um vinho de excelente qualidade, queijos de excelente qualidade. A gente costumava olhar para fora e comprar o que é de fora, esquecer de valorizar o nosso. Então, vindo para o mercado, vindo para a feira de rua, a gente começou a entender, a mergulhar no conteúdo, a ver o potencial da agricultura familiar local, a ver o potencial do licuri, a ver o potencial do umbu e traduzir isso em receitas contemporâneas que a gente faz no Origem, mas a gente tem um grupo chamado Grupo Origem, que envolve outras casas, que tem o Ori, como o nosso casual, como temos o Gen, que é o nosso minibar, o Segreto, que é o nosso italiano. A gente toma conta também do Hotel Fera Palace, da parte de alimentos e bebidas. O Hotel Fera Palace também, queria agradecer aí como apoiador também desse evento, recepcionando aí a diretoria e os chefes. Lá a gente tem um restaurante chamado Omi, e também tem o rooftop. Mas, Fabrício, quantas operações, como é que vocês conseguem dar conta, né? Para você entender a carência desse estado, a carência dessa cidade em produto de qualidade e pessoas que possam tocar esses produtos, que estejam à frente, para que possam tocar e dar continuidade a um legado que vem de uma história. Então, o nome da nossa aula hoje se chama Nossas Heranças, que é o nome do nosso menu, tá? Eu vou fazer um caldo de pinaúna, extremamente afrodisíaco. É uma iguaria que no mundo é super bem apreciada e o quilo, ela ultrapassa R$1.000. Só que aqui a gente só vê como um invertebrado que vai furar o seu pé, né? Mas ali tem uma riqueza que eu vou falar um pouco junto com o Zeca já, da Aliança Quirimurê, o que é a Aliança Quirimurê e onde a gente pode encontrar essa iguaria. E a chefe Elisiane vai fazer o quê? Então, todos sabem que eu super valorizo a confeitaria brasileira, né? Eu sou crescida no interior da Bahia, nasci em Salvador, mas cresci em Amargosa. Não sei se vocês conhecem, claro, a maioria deve conhecer. Então, assim, eu trouxe para vocês um prato que com certeza a maioria de vocês conhecem, que foi uma coisa que eu cresci comendo, que é o mugunzá. Só que, como o tema
era comida de mercado, eu transformei um pouquinho esse mugunzá. Para o pessoal do sul é a canjica, mas para a gente é o mugunzá feito com milho branco. Então, eu vou fazer um bolinho de mugunzá recheado com pudim e com um gelzinho de tamarindo, para trazer uma acidez. Então, eu vou ensinar para vocês um pouquinho, né, do que eu sempre comi quando criança. Então, é a primeira apresentação de diversos que teremos hoje e amanhã. Vários chefes vão estar por aqui. Para dar início, Elisiane, vamos combinar como é que vai ser. Eu preferi fazer aula 2, né, porque nós somos sempre os dois no restaurante, aonde a gente vai. Então, eu vou falar um pouquinho, vou apresentar um pouquinho das nossas heranças. Daí eu vou passar o microfone para você, você dá a introdução à sua receita. Daí a gente chama o Zeca e eu começo a minha receita, combinado? Perfeito. Então, eu queria abordar um tema que eu me senti muito mexido quando eu tive que fazer 8 desligamentos num restaurante de uma vez só. Porque eu falei, poxa, tanta gente sem trabalho, né? E porque as pessoas não são comprometidas com a oportunidade que tem, né, de estar trabalhando num restaurante legal, de pessoas que cuidam de forma genuína, que faz uma gestão familiar. E eu fui entender quem somos, né? Alguém já se fez essa pergunta? Da onde vieram os seus bisavós? Da onde vieram os seus tataravós? Quais são suas heranças? Então, na busca de entender as nossas heranças, eu comecei a ler. Comecei a estudar da mesma forma que eu fiz com um insumo, com um produto, entender pequenos produtores, produtos. Eu queria entender um pouquinho da nossa cultura. Por que o baiano é dessa forma? Por que o nordestino é dessa forma? Por que o pessoal lá do norte é de outra forma? Por que o Brasil é tão diversificado? E aí eu fui entender que o que era muito importante era revisitar o nosso passado. Porque a nossa base econômica, a nossa primeira base econômica foi a escravidão. E se vocês entenderem, dentro do processo de colonização, vocês pararem um pouquinho e pensarem, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles encontraram os povos nativos, né? Os indígenas. E os indígenas estavam aqui e tal, chegou o português e começou a tomar posse, né, da terra. A partir de 1538, século XV, começou o período de escravização. Só que depois da Lei Áurea, eu estou fazendo um resumo do resumo, tá? Que a partir de 1888 foi dada a Lei Áurea e estão libertos os escravos. Só que o modelo hoje ainda ela é totalmente igual a 200 anos atrás. Então, o erro está no próprio colaborador que não busca essa melhora, não busca seu posicionamento. E com isso, acaba liderando 1000 e colocando seus interesses pessoais à frente de 1000. Então, esse movimento não é mais só sobre produto, é sobre pessoas. É muito importante que busque a formação, a capacitação e entendam que vocês vão chegar aonde quiserem, independente da etnia. Tá? Então, a nossa missão hoje, como houve um movimento para os chefs, nossa missão hoje é com o serviço, a valorização do maître, a valorização do garçom, a valorização do atendente de bar, né? Então, assim, eu, junto com a minha equipe, que está aqui, a equipe maravilhosa do Grupo Origem, começamos esse menu falando sobre isso, tá? Então, espero que é rápido, mas que vocês reflitam um pouco sobre esse dizer. Eu vou passar aqui, eu acho que é pouco para cá, né? Pronto. E aqui eu vou deixar nessa tela, que já vou apresentar o Zeca e dar continuidade na minha aula. Lizzy vai falar sobre a receita dela. Então, posso começar? Pode. Gente, eu vou começar fazendo o mugunzá. Eu queria mostrar a vocês o milho branco, que é a base do nosso mugunzá. Não sei aqui, ó, você pode mostrar aqui. Eu trouxe ele já cozido
Claro, porque a gente tem 45 minutos de aula. Então, eu trouxe ele já cozido, que você vai cozinhar na panela de pressão com um pouco de água, um pouco de sal e um pouco de açúcar. É importante colocar os dois, porque a gente, dessa forma, consegue temperar. E eu coloquei também um pouquinho, uma canela em pau para poder. Cozinhou, ele vai ficar no ponto al dente, não tão mole, porque ele ainda vai voltar para o fogo. O primeiro momento que eu vou fazer a preparação da massa do bolinho. Sabe quando a gente faz coxinha, a gente não tem a massa que faz? Enfim. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu fiz todas as etapas aqui para vocês observarem, porque o mugunzá que eu estou fazendo é um mugunzá caramelado, não é um mugunzá branquinho, tá? Aqui, ó, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver? Tem até uma canela aqui, um pau de canela, porque, claro, óbvio, fica assim, para o meu paladar mais gostoso. E eu acabo pego as receitas tradicionais e acabo adaptando para aquilo que eu gosto mais para o meu paladar. Então, como que a gente vai fazer dessa forma? Primeiro, a gente vai queimar o açúcar, tá? O importante, toda vez que a gente for fazer um caramelo, seja para pudim, seja para banhar um doce, o importante é a gente usar o açúcar cristal. É o açúcar que ele vai manter o seu caramelo mais brilhoso. O açúcar, não sei se isso aqui vai ser rápido, eu nem vou colocar o açúcar todo para poder ser rapidinho. Tá. E o início da nossa receita é isso. Eu liguei aqui o fogãozinho, eu acho que ele vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, o Fabrício vai dar continuidade aqui para poder a gente não ficar paradinho aqui esperando, tá certo? Boa. Então, enquanto o açúcar começa a derreter, Pode pra baixo. E antes de entrar na minha receita, eu queria chamar o Zeca, tem o Zeca e a Sophie, né, da Aliança Querimurê. Queria que os dois, por favor, viessem aqui ao palco, os dois. Foi uma graça surpresa encontrar eles, foi numa expedição, uma busca por produto, ingrediente, que eu encontrei ostra nativa na Baía de Todos os Santos. E essa ostra, até então, ela não vinha sendo depurada, e esse casal tem um projeto maravilhoso. Eles vão dar esse boa tarde, explicar um pouquinho do projeto da Aliança Querimurê, do trabalho desenvolvido pelas marisqueiras, do trabalho das algas, dos cultivos da alga, da ostra. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou o Zeca, como o Fabrício falou. Essa é Sophie. Nós somos da Aliança Querimurê, que é uma rede de marisqueiras, pescadores e técnicos e parceiros que se uniram para buscar melhorar a renda dessas famílias que trabalham da pesca artesanal, né? Então, a gente hoje consegue trabalhar em parceria com diversos clientes, né? E, assim, desde 2018, como o Fabrício falou, a gente teve a grande honra, e vem tendo essa grande honra, de desenvolver produtos, né, juntos. Então, para uma oportunidade que a gente tem de estar melhorando os produtos e esses produtos acessarem um mercado que vai valorizar os pescadores e produtores, né, e produtoras, porque 80% são mulheres. Então, esse é nossa missão, né, tá fazendo esse trabalho. A gente já desenvolveu vários produtos aqui, através dos chefes Fabrício, Luciano, do Instituto Ori, Caco Marinho. Começamos a trabalhar com a ostra nativa, né, nossa ostra cultivada, depurada, né, que hoje está aí aqui no mercado de Salvador, né, e depois desenvolvemos produtos com outros animais, como esse sarnambi, né, que é um molusco também bivalve, vem lá da região do Paraguaçu. É um molusco que, se você coleta ele da areia e traz para comer e cozinha ele como uma lambreta, você pode quebrar seus dentes, que ele é cheio de areia, né? Então a gente faz esse trabalho, que é um trabalho de depuração desse produto, para tirar areia, eliminar resíduo, eliminar tipo de bactérias, protozoários, e fazer com que ele chegue vivo aqui para os restaurantes, para os clientes aqui em Salvador,
dando uma nova alternativa de renda para as famílias, que antes só trabalhavam em cima da lambreta, eles têm outros moluscos, deixam de pescar, né? E hoje, a estrela da receita, né? Fabrício e Lise, é a nossa pina una, famosa pina una, né? Que é ouriço, também conhecido em outros lugares. E, como o Fabrício já falou, é uma iguaria, né, reconhecida no mundo todo, valorizada, e aqui pouco conhecida, pouco utilizada. É um grupo de mulheres que estão lá na ilha de Taparica, que produzem esse marisco, né, capturam, andam 10 minutos, né, em cima dos corais, quando a maré está bem seca, para buscar esses ouriços num lugar com a água bem limpa. E a gente consegue fazer com que através desse trabalho feito com o Instituto Ori, com o Fabrício, com o Lise, com o Caco, a gente consegue valorizar esse produto, pagar o dobro a essa marisqueira, e ela, como é um trabalho muito árduo, ela vai durante 5 dias para mariscar esse produto, mas quando ela recebe o dobro, ela diz, eu vou agora, posso ir 3 dias, porque eu já estou recebendo mais, estou conseguindo pagar minhas contas, pagar minha alimentação, tudo. Então, isso é uma forma, né? Além disso, a gente trabalha também com algas marinhas, né, cultivadas. Essas algas aqui, a gente produz sabonetes, inclusive estão à venda aqui no Empório da Agricultura Familiar aqui atrás, tá? Que é um grande parceiro, né? A CAL, o Governo do Estado. Loções também, hidratante, produzido de algas cultivadas, tá, pessoal? Então, a gente busca realmente inovar, busca pensar diferente e botar a pesca artesanal, a agricultura familiar. E, por último, um conjunto de brincos aqui, feitos com escama de peixes, que são também uma forma da gente circular, né, a nossa economia azul, tá? Então, muito obrigado aí pela atenção, Fabrício, Lisiane, Instituto Ori, gratidão pelo apoio de sempre e seguimos em frente, tá? Agora Sophie. Agora Sophie. Importante. Boa tarde a todas e todos. Estou usando aqui o brinco, né, feito por essas mulheres maravilhosas. Então, eu só quero reforçar esse agradecimento ao chefe Fabrício, chefe Lise, chefe Caco Marinho, Instituto Ori, Governo do Estado, enfim, todos que estão aqui, que nos permitem poder estar trazendo um pouquinho, né, dessa potência que tem os produtos, né, da Bahia de Todos os Santos, os produtos da agricultura familiar, e, como você falou, dessas mulheres que, através, né, desse trabalho, elas sustentam as suas famílias e elas permitem que a gente possa ter um pouquinho desse valor, né, dessa força que elas trazem, né, com o trabalho. Então, gratidão e que aproveite muito esta oportunidade gigantesca de ter a chefe Fabrício e chefe Lise com esses produtos do mar. Eu queria só falar uma coisinha, principalmente que eu sei que hoje tem muitos estudantes de gastronomia aqui. Por que para a gente é tão importante? É legal dar uma receita, é legal, né, aprender técnicas, mas porque ao longo desses 10 anos que a gente está junto, a gente vem entendendo que gastronomia é muito mais do que comida, né? Gastronomia são vidas. Então, se você entra nesse mercado pensando muito mais no outro do que em você mesmo, do que você abrir seu restaurante, fazer o seu negócio, ficar rico, não é realização, porque isso muita gente consegue, mas sabe aquela realização do coração? A gente só consegue enxergando o outro. Essa é a verdadeira realização gastronômica, principalmente para nós. Então, hoje, tem alguma coisinha que eu possa tirar? É isso. Deixa eu baixar aqui, porque está queimando. Vou desligar aqui um pouquinho. É até bom que quando eu colocar o leite, ele não... Então, assim, a quantidade de pessoas que conseguem, né, sobreviver através, né, de nós que temos restaurantes, que temos... A gente conseguir dar emprego para pessoas é um grande motivador, principalmente para o meu coração. E quando a gente, né, encontra as mulheres que acordam às 4 da manhã para catar e às vezes não tem aquele retorno financeiro, então a gente entende que a partir do momento que a gente coloca o ingrediente delas na nossa mesa, no nosso restaurante, divulga para os outros colegas comprarem,
isso sim é gastronomia verdadeira para mim. Então, eu só estou abrindo meu coração para que vocês conheçam de fato um pouco mais da gente, além de que a gente tem restaurantes e tudo mais. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui na foto, nada mais, nada menos do que o Albert Driá, né? Valorizando aqui a nossa pinaúna na Bahia, ele provou, disse que é excelente. E, mais uma vez, queria agradecer a Prazeres da Mesa por nos proporcionar esse press trip, tá? Vamos de receita agora. Como o Lise falou, é importante esse momento para a gente falar um pouquinho e apresentar pessoas, mas eu sei que muita gente veio também para aprender uma receita nova. Então, Lise. Ó, o caramelo já, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, que o caramelo, ó, ficou naquela cor de... Só foi o açúcar aqui, eu não coloquei água, não coloquei nada. Agora eu vou entrar com leite. Não se preocupe que essa receita vai estar divulgada no site da Prazeres da Mesa. Fiquem tranquilos em relação a isso. Eu coloquei o leite aqui agora. Vou deixar ferver mais um pouquinho, porque quando a gente coloca o leite, ele vira um açúcar bem durinho, ó, tá vendo? E aí ele vai derreter completamente e vai se transformar naquele famoso leitinho queimado, né? Que a gente também tomava quando era criança. Depois que ele derreter completamente, eu volto com os outros ingredientes, tá bom? Então, essa receita que eu vou começar, Pode. a gente vai fazer ela com sarnambi. Sarnambi, conhecido também como tarioba, né? Como o Zeca falou, ele é encontrado cheio de areia e ele faz o processo de depuração para poder tirar essa areia. O meu sonho é chegar aqui no mercado do Rio Vermelho e ter que comprar aqui. Chega aqui e comprar como você vê nos outros mercados da Europa, né? De você chegar e encontrar esses bivalves da Baía de Todos os Santos. Então, uma dica aí para os lojistas, tá? Essa receita eu aprendi com um grande amigo meu e eu resolvi homenagear ele. Eu não sei onde é que está ele, né? Mas eu encontrei com ele mais cedo. Porque é um cara que ele tinha a estima dele baixa, né? E sempre reclamava porque eu sou negão, porque eu não vou ter oportunidade. E é difícil você encontrar, fale de 10 chefes negros de renome. Fale 10 chefes negras, mulheres de renome. É difícil mesmo, infelizmente. E Ícaro Rosa, do Giló, ele faz um trabalho espetacular de um restaurante que eu amo de paixão. Eu me emociono porque é real. Ele me emocionou com essa receita. E essa receita virou a base de, 70 pratos que eu faço com algumas variações. Ele fazia com mexilhão e eu vou fazer aqui com com a tarioba, né? Opa, desculpa. Eu vou entrar aqui um pouco de azeite. Eu tenho uma cebola cortada. Esse caldo, gente, é espetacular. É espetacular. Quem já foi no nosso restaurante sabe que o caldo de lambreta é sucesso, como risoto, é sucesso de petisquinho de entradinha para começar a festinha, é sucesso como caldo base. Então, é uma receita espetacular e é fácil. Pode fazer com vongole, né? Chumbinho, lambreta. Quer dar continuidade ou posso seguir? Não, pode conseguir. E aqui eu vou entrar salsão. Para quem não tem salsão, pode ser salsa normal. Salsão, às vezes, não é tão acessível. A gente usa muito no restaurante. Eu estou dando uma leve refolgada nesses vegetais. Na sequência, enquanto ele está refogando, eu vou entrar. Essa é uma pasta de curry vermelho. Não sei nem que danado é curry vermelho, não tem problema. É uma mistura de alho, cebola, tenho aqui gengibre, tenho pimenta. Depois pode pegar, quem não quiser uma receita, pode Fabrício Origem, manda um direct para mim que eu passo uma receita de curry. Também na internet tem. Você pode comprar pronta aqui na própria Ceasa, né? Nossa Ceazinha. Tem uma loja de produto oriental que tem essa pasta de curry vermelha, tá? Eu vou colocar a pasta de curry vermelha, precisa de sua ajuda, por favor.
E aí eu vou entrar a pasta de curry vermelha. E vou continuar soltando o sabor do vegetal. Quem se propõe a cozinhar tem que entender a escolha do produto. É o primeiro passo, ir até o mercado, comprar um produto de qualidade é fundamental. E também deixar que o prato trabalhe, né? A maioria dos lugares que você vê que a comida está com gosto não tão legal, é porque às vezes não deixa o alho cozinhar direito, não deixa a cebola cozinhar direito e não deixa que esses vegetais soltem seus sabores. Então, essa é a diferença. Para quem faz uma comida ok, para quem faz uma comida muito boa. Quem faz a comida muito boa, pode ter certeza, ele respeita o produto, espera o tempo do produto e cozinha na panela. Na sequência aqui, eu vou adicionar. Eu vou precisar da tábua, perdão. Quer seguir, irmão? Precisa da mão. Diga. Eu tenho essa pimenta, a pimenta de cheiro, né? A pimenta de cheiro doce. Eu amo essa pimenta. Eu uso essa pimenta na maioria das minhas preparações, tá? Eu vou cortar ela de forma grosseira, porque eu vou peneirar depois esse caldo. Aqui tem uma pimentinha que é a pimenta dedo de moça, que ela vai trazer um ardorzinho a mais. Essa base de caldo, você pode fazer pirão, pode fazer caranguejo, pode fazer aratu. O que você quiser pode fazer com essa base de caldo. O importante é soltar esse aroma aqui, soltar esse sabor. Eu tenho aqui um mix de hortaliças, né? Eu tenho manjericão, coentro e cebolinha. De forma grosseira também, coloco aqui. E aí, enquanto esses sabores começam a trabalhar, eu vou passar o microfone para a Lise. Na sequência, eu vou adicionar leite de coco, vou adicionar um pouco da nosso uni, né, da nossa pinaúna e o sarnambi. Vou deixar ele ganhar sabor para começar a finalizar o nosso caldo. Pode ir, irmão. Então, vamos lá. Então, olha, gente, nosso leite ele já está caramelizado. Importante falar uma coisa. Quando vocês cozinharem o milho, ele ainda vai ter uma quantidade de água ali dentro. Aquele amido que está ali dentro, aquele amido que está na água do milho, é importante para engrossar o nosso caldo. Então, não joguem fora a água, tá certo? Nesse caso aqui, ele está assim porque, enfim, a água absorveu e tudo mais. Mas como vocês vão fazer de imediato, em um momento, uma coisa seguida da outra. Então, nesse momento que... Não vou colocar ele agora não. Vou colocar os outros ingredientes. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de leite condensado, só para a gente abrasileirar ainda um pouquinho mais. Ah, chefe, mas já tem o açúcar que a senhora caramelizou. Esse leite condensado, ele dá um gosto diferenciado, tá? Dá um gostinho a mais. Pode fazer sem leite condensado? Pode. Mas ele vai dar um gostinho a mais. Eu coloquei bem pouquinho leite condensado. E o que é que eu entro agora para a gente equilibrar o dulçor? Creme de leite, né? Então, a proporção do leite condensado é metade da quantidade que eu vou colocar de creme de leite. Esses cremes que eu estou colocando, eles também vão ajudar a engrossar o meu mugunzá, para depois eu conseguir dar liga nele. Misturei aqui o creme de leite. Vou colocar leite de coco. O leite de coco fresco, feito na hora, vai sempre ser mais gostoso, né? Pode usar o industrializado? Pode. Cuidado com a marca do industrializado, porque dependendo disso pode deixar muito ruim a sua preparação no final. Tem algumas marcas que são boas, mas o ideal é aquele leite de coco que a gente faz, bate no liquidificador o coco seco com água morna e vai extraindo ali, peneirando, coloca no Perfex e vai espremendo, sai. Aquele bagacinho volta de novo para o liquidificador, bate mais um pouquinho com água morna, você vai conseguir extrair um leite de coco bem bacana e vai ser sempre mais gostoso. Pronto. Coloquei os ingredientes, a última coisa que eu vou colocar é a canela.
E na sua casa, você vai deixar ele ferver um pouquinho mais. Como a gente não tem tempo, eu vou colocar aqui o milho branco. Esse milho já está cozido previamente, certo? Vou colocar aqui e vou deixar ferver para ele engrossar um pouquinho mais. Vou deixar aqui ele fervendo um pouquinho e ele vai engrossar, porque nesse milho tem o amido do milho. Então, não leva muito tempo no fogo. É óbvio que eu não vou esperar. E aí aqui eu já trouxe para vocês como é que ele fica, como eu mostrei no início da aula. Não sei se dá para mostrar de pertinho. Nesse ponto aqui, que ele está aqui, vocês podem comer ele quente, comer ele frio. De todas essas formas vai ficar gostoso. É só salpicar uma canelinha da mesma forma que a gente usa, só que é um mugunzá caramelizado. Então ele tem mais roupagem de sobremesa do que o mugunzá que a gente come no café da manhã, que a gente come, né, de noite na janta. Então ele tem uma roupagem, por estar caramelizado, um toquezinho. Mas o que é mais gostoso é que eu descobri, fazendo essa receita dessa forma, como fica delicioso o leite de coco com caramelo, né? E é um sabor que me agrada muito. Chegando nesse ponto, o que é que eu vou fazer? Eu pego ele ainda cremoso, assim, bato no liquidificador, tá? Isso aqui já é para fazer o bolinho. Bato no liquidificador e levo de volta para a panela. Aqui ele está grossinho porque eu levei para a geladeira, mas aqui, ó, quando você bate aquele creme no liquidificador, ele vai ficar bem lisinho, tá? Vai ficar bem lisinho. Se na sua preparação ele está muito líquido, você leva de volta para a panela, deixa secar mais um pouquinho, como a gente faz a massa da coxinha. Deixa secar. E aí ele vai virar uma massa bem grudadinha. E ele fica assim nesse ponto, ó. Se o seu mugunzá não tiver com tanto caldo, não tiver, é só você bater no liquidificador, leva na geladeira que ele já dá o ponto certinho. Se ele está com muito caldo, você leva de volta na panela até ele secar e ficar no ponto de mugunzá. Você quer falar alguma coisa? Eu posso... Então, aqui eu adicionei o leite de coco, adicionei um pouco do sal, limão, adicionei um pouquinho da ova do nosso uni, da nossa pinaúna, para dar o nome ao caldo, né? O caldo é de pinaúna. E eu também tenho uma pinaúna que limpa já. Ela tem uma sujeirinha dentro, né? Que quando é feita a captura, né? Fora do Brasil, por exemplo, eles tentam ao máximo tirar ela perfeita, inteira, que acaba agregando um valor ao produto. Quando ela fica quebradiça, acaba perdendo um pouquinho o valor da ova. Então, tem uma técnica específica de limpar, que a nossa aliança Querimurê e Zeca já tem essa técnica e já traz para a gente inteirinha. Então, o caldo está cozinhando e eu tenho uma outra iguaria. Por que iguaria? Porque é um trabalho extremamente artesanal. A gente tem o chefe Edinho, o chefe Beto Pimentel, Tereza Paim, né, como os grandes maestros e maestrizas dessa Bahia, né? E já faziam uso desse licuri. E a gente, através do Festival do Licuri, a gente teve acesso outra vez ao produto e desde aquela época a gente não abandonou mais. Tá? Desde 2010 que a gente está nessa labuta. E aqui a gente tem o licuri da Coops, que é uma cooperativa também apoiada pela SDR e AK. E esse licuri, a gente vai fazer um leite de licuri. Eu peguei água morna, bati com o licuri torrado e fiz aqui o leite de licuri. Não tem o leite de castanha, leite de coco? O leite de licuri serve para fazer um arroz de licuri, serve para fazer muqueca com leite de licuri, sobremesa com leite de licuri. Lisiane utiliza bastante. Dá para fazer o bugunzá com esse leite também. Como é muito forte, você vai botar metade dele e metade do leite normal. E no meu caso, eu vou usar a espuma do licuri,
para finalizar nosso caldo que é tipo de mercado, tipo de feira, um caldo, como eu disse, bastante afrodisíaco, bastante apimentado. Então, vou começar a finalização do meu prato e passo a palavra a Lise. É incrível, né? Que o licuri era tão presente na vida da gente quando a gente era criança, e em um determinado momento sumiu, acabou. Como pode? Foi quando eu e Fabrício a gente percebeu que era tão importante ele voltar. Mais uma vez eu falo, porque a gente viu vidas através desse licuri, desse ingrediente, né? Quando a gente foi lá nessa comunidade para poder conhecer e participar do festival, a gente percebeu quantas famílias sobrevivem pelo licuri. O licuri é um ingrediente que dá na seca, que não precisa de muita água, e quantos lugares não se chove e as pessoas precisam tanto conseguir vender o único produto que eles conseguem plantar, ou plantar não, que eles conseguem cultivar. Então, a gente entendeu que era algo muito precioso para as pessoas, e a gente resolveu colocar de uma forma dentro dos nossos restaurantes como um verdadeiro tesouro, pensando também nessas famílias, né? E existem as quebradeiras de licuri, e a gente ficou muito, muito encantado e apaixonado. Sempre mulheres lutando para conseguirem, né, todas as coisas, realizar os seus sonhos. Então, por isso que é um ingrediente que está tão presente nos nossos restaurantes. Então, gente, o que é que eu vou fazer aqui agora? Lembra que eu falei para vocês que o bolinho ele é recheado com pudim? Exatamente. Sabe aquele pudim que a gente faz em casa, aquela receita tradicional? 3 ovos, uma xícara, uma lata de leite condensado, 2 de leite. Pode ser esse pudim que você faz em casa. A única diferença é que você vai fazer ele baixinho, assim, para que você consiga cortar os quadradinhos para você rechear o bolinho, certo? E então, o que a gente faz? Depois que o pudim está pronto, você vai levar ele na geladeira, ele precisa ficar firme para a gente conseguir rechear. Se você quiser um bolinho que quando a pessoa morda, ela escorra, você consegue também, porque eu já fiz esse bolinho, só que a pessoa não mordeu, a pessoa pegou com a colher, né? Até para não se queimar. Mas você pode fazer o pudim, bater ele no liquidificador, ele vai ficar um creminho, dá mais trabalho. Você volta, congela ele, corta os quadradinhos congelados, recheia, empana, frita. Quando você for cortar, ele vai sair bem líquidozinho, bem molinho. Fica bem bacana se você for servir ele num prato. Se você for comer assim, o ideal é que ele esteja numa textura que não vai derramar, nem melar a pessoa, tá certo? Então, aqui o ideal também é que você faça um pudim que ele não fique tão mole, assim, quando for retirado do forno, ele não está tão molinho, como às vezes a gente gosta daquele pudim bem molinho, porque para essa receita você vai ter um pouco de dificuldade para rechear ele, tá bom? Então, vamos agora. Eu estou com a massa depois que eu levei para o fogo ou bati ele fica uma massinha dura. E eu vou explicar para vocês, dura não, firme. Se você esperou esfriar demais, ele ficou muito firme, é só você levar um pouquinho no micro-ondas para amornar, para ele voltar a ter uma textura que você consiga, eu vou passar um alquinho na mão, que você consiga modelar ele. Mas, por conta da... Abre para mim, por favor. Por conta do amido dele, ele vai ficar grudando na mão. Então, como é que eu resolvi fazer? Aqui é legal você mostrar aqui, para poder o pessoal entender como que eu inventei uma forma de... Na verdade, uma funcionária estava comigo junto, eu estava testando essa receita um dia, e aí eu estava... Toda hora ficava melando a mão, lavava a mão para poder rechear. E aí ela falou, Lise, vamos tentar, chefe, vamos tentar fazer dessa forma. Eu falei, poxa, por isso que eu falo, a gente precisa eternamente das pessoas. Ninguém é sozinho. Eu estou aqui com uma quantidade enorme de pessoas aqui atrás, que são os nossos
funcionários, são os nossos colaboradores que viraram amigos. A gente não consegue nada sem eles de verdade. E, enfim, aqui eu vou mostrar a massinha. Olha como é que ela fica, uma massinha. E aí eu vou, ó, abrir um plástico, um saquinho desses que vocês têm em casa. Vou fechar aqui, ó. Deixa eu limpar aqui o dedo. E aqui eu venho com a mão, com a palma da mão, aperto. Isso aqui vai me fazer... Você abre para mim aqui, por favor? Vou fazer um círculozinho aqui. Não sei se vocês estão vendo, né? Fiz um círculozinho. O ideal é que ele não fique muito grosso. Isso vai ajudar a gente a ter a certeza de que ele não vai ficar aquele bolinho, que é só massa, e você quase não vai sentir o pudim. Não, o ideal é que você sinta as duas texturas. Aí, eu abri, vou pegar aqui um cubinho. Tá vendo como que o pudim tá, ó? Eu estou conseguindo, tá vendo? E ele tá molinho ainda, certo? Mas é um molinho que eu consigo manipular ele. Vou colocar no meio. E vou, ó, esse vento. Vou fechar assim, ó. Quando eu fecho assim, aqui em cima vai sobrar um excesso de massa, tá vendo? Esse excesso de massa eu vou retirar, porque, como eu falei, eu não quero esse excesso. E aí depois eu vou enrolar ele aqui. Tá vendo como ele gruda muito? Você podia botar uma aguinha na mão, um óleozinho, pode. Mas eu achei que dessa forma a gente consegue fazer que ele fique redondinho. A partir daqui eu, ó, giro e venho em cima do plástico modelando ele de acordo com o formato que eu quero dar a ele. Certo? Aqui, ó. Então ele fica redondinho. Aí eu vou abrir. E ó como é que ele fica, ó. Ele precisa estar perfeitinho? Não. Você pode dar uma ajeitadinha, assim. Porque quando você empanar ele, ele vai ficar todo cobertinho e não vai aparecer nenhuma... Certo? Então, ó. Tá dando para ver aí todo mundo? Então, é uma técnicazinha fácil e que vai facilitar vocês a prepararem esse bolinho. Eu vou deixar ele aqui e vou pegar, não sei se já está bom aqui, será? E eu quero mostrar a vocês o bolinho aqui já empanado. A gente vai empanar, tenho certeza que todo mundo consegue, sabe como é que é o processo de empanamento. Você passa na farinha de trigo, passa no ovo e passa na farinha de rosca. Pode ser farinha de rosca ou pode ser aquela farinha panko. Eu empanei das duas formas. A panko, ela fica mais ouricinho assim, ela fica mais crocante, tá? Então, hoje em dia, a maioria dos restaurantes, eles empanam em panko para poder trazer uma crocância a mais. Ou você pode também, se você quiser mais fininho, você pode bater a panko no liquidificador e ela fica mais fininha e você passa. Então, eu fiz das duas formas para que vocês pudessem observar. E aí eu vou fritar. O que eu pensei, né? Eu comecei a aula... Você quer falar, amor? Eu posso dar continuidade? Só vou finalizar aqui, porque a gente já está passando do horário, é óbvio, né? Como eu sou uma pessoa que defendo muito a confeitaria baiana, brasileira, a gente sabe que a confeitaria brasileira tem um dulçor muito alto, né? É algo que é muito doce... E é mais difícil de conseguir agradar ao pessoal de fora. Como a gente tem, né, essa missão de levar a nossa gastronomia para fora, para o mundo conhecer a Bahia através dela, eu sempre tento colocar nas minhas receitas, eu pego aquela minha receita tradicional, né, no caso o mugunzá, faço uma preparação diferente dela para que desperte também a curiosidade nas pessoas, e tento trazer alguns elementos nela
para equilibrar. A gente sabe que o mugunzá é algo muito doce, o nosso pudim é algo muito doce. Então, o que é que eu pensei? Vou trazer alguma coisa bem ácida, nossa também, que é o nosso tamarindo. E eu fiz uma geleia de tamarindo que a gente pode, que eu vou, na hora da montagem, eu vou colocar. E super combinou, assim. Então, aqui temos uma geleia de tamarindo. E eu trouxe um outro doce também, que é muito nosso, herança dos portugueses que trouxeram para nós, que foi o quindim. O quindim, eu vou montar meu bolinho em cima desse quindim que eu fiz. Só que é um quindim que também ele traz uma acidez para trazer o contraste e equilibrar minha sobremesa e a pessoa consiga comer até o final. Quando é muito doce, a pessoa dá 2 colheradas, larga. Então, quando a gente tenta trazer alguma coisa ácida para equilibrar no dulçor, ou alguma coisa salgada, ou alguma coisa amarga, a gente consegue equilibrar. As pessoas que estudam gastronomia entendem do que eu estou falando, assim, né? Porque realmente é algo que é um desafio para nós confeiteiros. E esse quindim é um quindim de maracujá, que também é uma fruta muito brasileira e também traz essa acidez que a gente precisa. O quindim é muito fácil. Todos os ingredientes. Cadê um bowl? Eu precisava de um bowl, de alguma coisa para poder misturar aqui o quindim. Rapidinho. Pode ser esse pote aí, amor, por favor. Esse pote aqui. O quindim eu trouxe também porque é uma sobremesa que todo mundo está acostumado, conhece. Uma colher para mim, por favor. Uma colher. E é muito prático. A única coisa do quindim é que a gente precisa assar ele em banho-maria, senão ele passa o ponto, talha, igual a pudim. É só misturar os ingredientes. O açúcar, tá? As gemas, o suco do maracujá, a manteiga é bom que ela esteja derretida, e o leite de coco. No tradicional, você usa esses ingredientes e você acrescenta o coco. Mas, nesse caso aqui, eu não vou colocar o coco ralado, porque eu quero só a cremosidade do quindim, tá? A quantidade de açúcar para a quantidade de suco está bem equilibrada na receita, que você vai conseguir sentir o azedinho também. O que é que eu poderia fazer a partir daqui? A partir daqui, eu poderia colocar nas forminhas e assar em banho-maria. Tem que untar bastante com manteiga a forminha e polvilhar açúcar cristal para trazer aquele brilho. No meu caso, eu coloquei nesses potinhos, que é onde eu vou servir a sobremesa, e não precisei untar e fazer nada disso. Porém, eu assei em banho-maria também, senão ele talha, certo? Aqui foi só uma demonstração de como... Você quer falar alguma coisa, amor? Então, gente, o horário está chegando. Lisiane me falo desespera demais. com essas receitas dela, que são 7 em 1. Né? Eu sei que é muita informação, mas vai estar tudo na revista Prazeres da Mesa ao Vivo Bahia, né? A versão impressa, assim também como a versão online. Vai estar todas essas receitas. Então, a gente tem que correr um pouquinho, porque tem outros chefs para chegar. Então, vou dar uma aceleradinha. Tá? Deixa eu acelerar Aqui eu tenho o leite de licuri, eu vou adicionar lecitina de soja. Lecitina de soja vem da gastronomia contemporânea, da gastronomia molecular. A gente vai fazer uma espuma, um ar de licuri que vai em cima no nosso caldo de pinaúna com sarnambi. O sarnambi eu catei alguns que eu vou colocar dentro da pinaúna. E vou colocar o nosso caldo e finalizar com flores e o ar de licuri. E a Lisiane vai também finalizar a receita dela. Prometo a vocês que essa receita, ela vai estar disponível. Vamos lá. Eu prometo não falar tanto. Eu converso demais, realmente. Eu já estou fritando aqui, ó, se vocês observarem,
É isso. Cuidado para esse óleo não estar muito quente, porque o ideal é que o pudim de dentro, eu baixei aqui um pouquinho. O pudim, ele precisa estar quentinho também, morninho, senão você só frita fora e dentro fica muito gelado. Mas se vocês observarem, ele fica perfeitinho, redondinho. Vou fritar todos aqui. E já vou fazer a montagem. Isso é uma coisa que vocês podem fazer, eles pequenininhos, sem estar recheado, para fazer os popzinhos, sabe? Popzinhos, para colocar no meio de uma mesa, para receber alguém, jogar uma caldinha em cima. O próprio gel de tamarindo ou alguma coisa doce, se você gostar mais do doce, doce de leite. Perdão, aqui eu coloquei, você está vendo a espuma, né? Tem que, até no próprio restaurante, às vezes acontece que a gente vai fazer a preparação com espuma, tem que inclinar um pouquinho a vasilha para que a espuma ela se forme, tá vendo? Tá quase metade de espuma. Eu vou adicionar aqui o nosso caldo que está saborosíssimo, tá? É um caldo real, um caldo que não foi feito fake news, é um caldo muito bom. E eu vou adicionar aqui e finalizar meu prato. Cuidado que está quente. Está quente, cuidado. Obrigada. Gente, enquanto ele está ali montando, eu vou montar o meu aqui também. Pode guardar. Então, meu caldinho está finalizado. Alguém pode... E os espinhos, né? A gente limpou, não tem espinho dentro. A forma de tomar é com a colherzinha, tá? Então, da minha parte, já foi. Pronto, Deixar a Lisiane finalizar a parte dela. Vou montar aqui. Olha como que... Aqui está uma geleinha de tamarindo. O tamarindo, ele é riquíssimo em pectina. Então, você coloca ele no fogo, você coloca açúcar. Não sei se vocês... A forma mais fácil de você despolpar um tamarindo deixa ele dentro da água, descasca, deixa ele dentro da água de um dia para o outro na geladeira. No outro dia, você pode passar na peneira, vai sair toda a polpa. Você leva no fogo com açúcar, fica ali mexendo. É açúcar, viu, gente? Porque você vai colocando e você experimenta, ainda precisa mais, porque ele tem uma acidez bem alta, mas é delicioso. E aí, só foi isso. Então, como ele tem bastante pectina, ele fica nesse ponto de geleia muito fácil, né? A gente não precisa acrescentar nada, nem amido, nem agar-agar, nada disso, que ele vai dar o ponto certo. Aí eu vou colocar ele aqui embaixo, ó, para poder ele segurar aqui a minha... Tem uma faca aí? Você tem faca? Tem faca aí, amor? Faca? Só para eu cortar aqui esse bico, porque está difícil de...
vou montar um só, por favor. Vou colocar o tamarindo aqui ao redor. Consegue um brotinho para mim, por favor? Então, com o calor, o broto derreteu um pouquinho, mas... Mas tudo bem. Eu espero que vocês reproduzam esse caldo da casa de vocês, tá? Depois marque a gente lá e fale da experiência de tomar esse caldo, porque esse caldo é muito bom. Pode fazer com lambreta, com sururu, com mexilhão. Eu fiz com pinaúna e sarnambi. Como eu disse, pode ser uma base de uma massa, pode ser uma base de um arroz. Eu faço um arroz quirimurê com ele, que é espetacular. É o grande segredo revelado, hein? Oi? Vai montar 3. Eu só queria finalizar aqui a nossa aula falando que vocês, assim, espero que vocês consigam levar dessa aula muito mais do que receitas, né? Como eu falei. Espero que vocês consigam lembrar dessa aula, que ela seja memorável para vocês, principalmente para os estudantes de gastronomia, que o prazer coletivo é muito maior do que o prazer individual, tá, gente? Ganhar prêmios, todas essas coisas, tudo isso passa, um dia não ganha, mas a satisfação de saber que tem muitas vidas, através das nossas vidas, sendo beneficiadas pela nossa gastronomia, isso é o nosso verdadeiro prêmio e presente, tá bom? Então, muito obrigada pela presença. Obrigado a todos aí por nos prestigiarem. Viva Bahia, viva Prazeres da Mesa. Viva Bahia. Viva o Mercado Rio Vermelho, viva vocês por estarem aqui Muito em obrigada. pleno feriado nos prestigiando. Muito obrigada, de verdade. Se quiserem vir aqui, tirar foto perto, observar de perto os pratos. Os pratos Não, foram para lá. peraí. Calma, né? Muita calma nesse momento. Ela tem que fazer a fotinha Da foto. da foto, mandar o pratinho da foto. Mas como eu fiz mais de um prato... E aí a gente vai para a lateral aqui, para quem Não, estou falando... quer trocar uma ideia, tirar uma fotinha, a gente vai ficar aqui na lateral, tá? Peraí que eu vou... Gente, obrigado aí, boa tarde, que vem o próximo chefe, gente. Perdão pela demora. Os brotos morreram todos. Você leva... Você leva lá para tirarem a foto? Nossa, deixa eu Cuidado. ver. Oi. Venha. Gente, é o seguinte, eu vou sortear assim. Fala o número de 1 a 20. Hã? Ó, quem tem